Primeira aula, termologia, calor e temperatura. Calor. Vamos iniciar o estudo dos conceitos de calor com um pequeno experimento. Se você estiver na sala de aula, toque na sua carteira ou cadeira de plástico e em algum armário ou outro objeto de ferro. Você percebeu algo de diferente na sensação de quente e frio ao tocar esses objetos? Provavelmente você deve ter respondido que o armário ou objeto de ferro está a uma temperatura inferior à da carteira. Entretanto, a sensação térmica que temos ao tocar os objetos é subjetiva, pois, pela experiência realizada, nossos sentidos indicam que os objetos estão mais quentes ou mais frios, quando, na verdade, os objetos que estão em um mesmo ambiente, neste caso a sala de aula, encontram-se à mesma temperatura. O conceito de calor compreendido hoje é diferente do que os cientistas acreditavam há alguns séculos. Até o fim do século XVIII, os cientistas conviveram com a ideia de calor como sendo uma substância fluida, com peso desprezível e invisível, que estava presente no interior dos corpos, denominada calórico. Assim, quanto maior a quantidade de calórico contida no corpo, mais quente ele estaria, ao passo que, quanto menor a quantidade de calórico, mais frio ele estaria. Hoje sabemos que os corpos são formados por átomos e partículas ainda menores, que estão em constante movimento. A ideia de calor aceita atualmente está relacionada com a agitação das partículas que compõem os corpos. Para entender o que é calor, vamos inicialmente considerar a situação a seguir, que ilustra o preparo de gelatina. Primeiro passo. Geralmente, para preparar gelatina, precisamos de água quente e fria nas mesmas quantidades. Segundo passo. A gelatina é dissolvida inicialmente na água quente. Terceiro passo. Na sequência, adicionamos a água fria. A gelatina estará pronta para ir ao refrigerador. A água dissolve o pó da gelatina mais facilmente quando está quente. Ao adicionarmos a água fria aos poucos e mexendo constantemente, parte do calor da água quente com a gelatina dissolvida é cedida à água fria. Esse processo ajuda a dissolver a mistura em um período de tempo menor. Observe que, nesse processo, o calor é sempre transferido do material que está mais quente para o que está mais frio. Podemos definir assim: calor é a energia térmica em trânsito. Equilíbrio térmico. Vamos retomar o exemplo dado no começo deste capítulo, que trata da sensação térmica de objetos feitos de materiais diferentes em um mesmo ambiente. Embora nossos sentidos indiquem que os diferentes objetos dão a sensação de mais quentes ou mais frios, a temperatura deles é a mesma. Definimos calor como energia térmica em trânsito. A transferência de calor de um corpo para outro acontece sempre da mesma forma. Os corpos que possuem mais calor cedem uma parte àqueles que possuem menos calor, como vimos no preparo da gelatina. A água mais quente
cede calor para a que estava mais fria. Isso acontece até que todos os corpos fiquem com a mesma quantidade de calor, ou seja, a mesma temperatura. Portanto, há um fenômeno em que dois corpos com diferentes temperaturas trocam calor até uma temperatura comum, damos o nome de equilíbrio térmico. Energia cinética média, valor relativo à média dos movimentos realizados pelas partículas que compõem um corpo, ou seja, é como se calculássemos a média de movimentação de todas as partículas desse corpo. No esquema, um material metálico é aquecido. Observe que a parte em contato com a chama possui cor amarelada, característica de alta temperatura. E a parte final da barra possui um tom avermelhado, o que indica que ali a temperatura é menor. Temperatura. O conceito de temperatura está muito próximo do conceito de calor, visto que a temperatura é uma medição do movimento das partículas de um corpo. Veja ao lado a representação das partículas que compõem um corpo sólido. Assim, podemos dizer que a temperatura de um corpo é a medida do grau de agitação de seus átomos ou moléculas. Em termos mais precisos, a temperatura é uma grandeza física que mede, de maneira indireta, a energia cinética média, energia do tipo térmica, das partículas de um corpo ou de um sistema. Exercícios resolvidos. Primeiro, se a temperatura está associada ao movimento das partículas, o que acontece com ela em uma situação em que todas as partículas estão paradas? Resolução. Como veremos a seguir, existe uma escala termométrica denominada escala absoluta de temperatura, que adota o zero como a menor temperatura concebida na natureza, isto é, aquela em que não ocorre mais a agitação das partículas de um corpo. Essa situação tem se mostrado impossível na prática, mas seu valor teórico é calculado em cerca de menos 273,15 graus Celsius. Segundo problema. Em uma praia, um banhista faz o seguinte comentário: estou com muito calor, vou tomar um banho de mar. Você acredita que, do ponto de vista da física, ele cometeu um equívoco? Justifique sua resposta. Resolução. Calor é uma modalidade de energia em trânsito, isto é, energia que está passando de um corpo para outro, quando eles apresentam temperaturas diferentes. Sendo assim, o correto é dizer que um corpo possui energia térmica.